Quero saudar os amados irmãos com a paz, a graça, o poder, a vitória e a grande salvação que existe em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse amém saiu bem fraco. Amém? Glória a Deus. Antes de ler a palavra, se você puder levantar a sua Bíblia, a sua mão e repetir comigo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé não cai na sua cabeça, você não compra lá no mercado, e muito menos você encomenda 10 gigabytes de fé. Mas ela nasce no seu coração quando você abre a sua vida para que ela produza fruto. Muitos têm orado, Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, encha-me de fé. Você está pedindo para ler a Bíblia. Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia de fé. Leia bastante a Bíblia. Como é pouca a minha fé. Você está lendo muito pouca a Bíblia. Vamos ler 1 Coríntios. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Verso 19, acho que está projetado aí. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outra tradução diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos repetir comigo? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Paulo foi aquele apóstolo usado pelo Senhor Jesus para trazer grandes revelações e mistérios. No capítulo 15, ele fala desse mistério da ressurreição. Tira a dúvida, fala como vai ser, que corpo vai ser, corpo glorificado. Paulo também revela aqui também o mistério do arrebatamento, que no abrir e piscar de olhos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo também ele revela sobre a ceia. O que recebi do Senhor, vos entreguei. Então Paulo é aquele servo a quem o Senhor Jesus escolheu para trazer revelação de mistério para a nossa vida. E aqui ele fala sobre a ressurreição. E ele está falando para a igreja de Corinto. Então, vamos conhecer um pouco o que era essa igreja de Corinto. Corinto era uma das maiores cidades da Grécia Antiga. Ali na Grécia existia um corredor comercial. Em Corinto havia 2 grandes portos que faziam grandes transações de mercadoria. Estima-se que a população de Corinto era cerca de 400 mil habitantes. 2 Araçatuba. Estima que existia ali 250 mil cidadãos livres, 150 mil escravos. Era uma cidade de grande porte. Corinto, além de uma cidade rica, era também detentora de uma elevada cultura grega, com destaques na filosofia, na mitologia, nas artes, nas finanças. Mas, por outro lado, Corinto era uma cidade marcada pela grande promiscuidade, pelo alto padrão da imoralidade naquela cidade. Aliás, a história da sociedade tem mostrado que quando uma cidade, a sociedade, ela cresce
no conhecimento, na ciência, nas artes, ela decresce no seu lado moral, cai. É o que nós estamos vivendo. Estamos no ápice da tecnologia, mas estamos lá embaixo, em decadência moral. Hoje vivemos contrário aos princípios que Deus instituiu para a família, para o homem, para a busca de Deus. Mas lá em Corinto já tudo isso existia. No centro da cidade de Corinto existia um grande templo, um enorme templo. Mas não era um templo dedicado ao Deus de Abraão, de Jacó, ao Deus de Isaac, ao Deus Criador, ao Deus da Bíblia. Era um templo dedicado ao Deus Apolo, Deus da mitologia grega. Apolo era o Deus da juventude. Apolo era o Deus da luz, das artes, da beleza. Ele era sempre representado com arco e flecha e disparava contra aqueles que não criam nesse Deus Apolo. Também, numa colina chamada Acro Corinto, existia um templo com uma grande estátua, a deusa Afrodite. A deusa mitológica dos gregos, Afrodite, era a deusa da fertilidade e a deusa da promiscuidade. Para os gregos era Afrodite, para os romanos era Vênus, na mitologia romana. E entre as histórias mitológicas diz que Afrodite teve vários casos de amor com outros deuses, inclusive com homens mortais. Isso na mitologia grega. Conta-se que nas festas de orgia dedicada a Afrodite, chegou-se a cifra de 1000 prostitutas cultuais naquela cidade. Prostitutas cultuais, que fazia sexo lá no templo. Você vê a tamanha imoralidade que estava o povo de Corinto. Esse costume depravado influenciou a formação da igreja. Foi nesse cenário que no ano 52 da nossa época, Paulo chegou lá, pregando o evangelho. Ele veio de Atenas, ficou 1 ano e meio em Corinto, permaneceu fazendo o seu trabalho, que era fazer tenda, e pregando o evangelho juntamente com Priscila e Áquila, seus companheiros de evangelismo. E nesse 1 ano e meio, Paulo discursou na sinagoga, nas casas, nas praças, no Areópago, que era uma praça central onde se discutia as novidades. E ali ele conseguiu fundar essa igreja. Depois de 1 ano e meio, a igreja estava formada, fortalecida, e ele revela na carta em 1 Corinto que a igreja era grandemente abençoada, porque naquela igreja ali não faltava nenhum dom do Espírito. Olha que igreja maravilhosa, a igreja de Corinto. Ali tinha dom de sabedoria, conhecimento, dom de fé, dom de cura, dom de milagres, dom de profecia, dom de discernimento, línguas e interpretação de línguas. Diz que ali não faltava dom naquela igreja. Esse é o tipo de uma igreja completa. Mas o grande problema, revelado na carta de Paulo, é que apesar de todos os dons espirituais, faltava a igreja de Corinto produzir frutos. Pelos frutos o conhecereis. Mateus 7,16. Jesus deixa bem claro que é o fruto que edifica, que é o fruto que certifica os dons. Paulo também fala, você pode descer fogo do céu. Se não tiver amor, nada disso valerá. E muitas vezes nós damos mais valor para os dons, né, a capacidade, do que os frutos.
Jesus falou assim: pelos frutos o conhecereis. Conhecereis a árvore. E os frutos são frutos do Espírito. Relacionado lá em Gálatas 5, que diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São frutos. Quer saber se você tem o Espírito Santo de Deus? Tenho dúvida, não sei. Uns falam que tem que falar em língua, outros não. Mas se você está produzindo frutos, se você tem amor no seu coração, se você foge do ódio, é o Espírito agindo em você. Se você tem alegria, ou você é aquela pessoa azeda, já acorda emburrada com todo mundo e com a vida. Isso não é ação nem fruto do Espírito Santo na sua vida. Está precisando mudar. Fruto é alegria. Se você não tem paz, aonde você vai, você vira guerra. Você faz guerra, discórdia. Quando reúne a família, você, em vez de trazer a paz ali, você é a semente da discórdia. Isso não é fruto do Espírito. A longanimidade, a paciência. Hoje nós estamos vivendo a alta tecnologia, e já tem até aquele psiquiatra Augusto Cury, que descobriu a doença da síndrome do pensamento acelerado. Devido ao excesso de informação, conhecimento, nós recebemos uma carga de informação muito grande através das mídias. Diz que hoje, um garotinho de 10 anos tem mais informação, mais conhecimento do que o imperador, na época de Jesus, que dominava o mundo inteiro. Aí você vê a capacidade das informações que está acontecendo. E isso está trazendo irritação nas crianças, em todos nós, porque pensamos que resolvemos tudo num toque. Você resolve tudo num toque do seu celular. E quando demora, você fica irritado. Nós estamos perdendo a paciência, a longanimidade. Deus, que é longânimo, espera a gente decidir, mudar de vida, produzir frutos. Aleluia, por isso que Deus é longânimo em esperar que a nossa vida produza frutos do Espírito. Então hoje esse excesso de tecnologia está fazendo que nós queremos resolver tudo num toque. Dá um toquinho, e ela tem mudado até a nossa espiritualidade, né? Hoje oramos. Estou precisando de oração. Muito bem. Você dá um toque na mãozinha, pronto. Está sendo mudado o conceito de oração. Antigamente tinha que fazer reunião de oração, convidar a pessoa, vamos reunir, vamos clamar, vamos nos ajoelhar aqui. Agora é só num toquinho. Não que seja errado, mas que a coisa vai se tornando num excesso de velocidade diferente do passado, em que se ajoelhava, orava, clamava a Deus, chorava. Agora nós estamos perdendo tudo isso. É o preço da tecnologia. Mas o fruto do Espírito é uma espécie de autenticidade, de certificado daqueles dons que a igreja tinha. E pelas árvores, pelos frutos conhecerei a árvore. Paulo teve que advertir seriamente a igreja de Corinto por um caso de incesto, relatado em 1 Coríntios 5:1, onde um homem mantinha relacionamento com a própria madrasta. Paulo falou: essa conduta é repudiada nem entre os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, que fogem de Deus, tal conduta não acontece. Então veja o que acontecia naquela igreja de Corinto. E Paulo também, ele vai e repreende
aquela igreja quanto à realização da ceia do Senhor. Fala, o que vocês estão fazendo aí não é ceia. Vocês estão fazendo um concurso de glutonaria e bebedice. Diz o texto lá em Coríntios 11 que vinha gente até embriagada e comia tudo, não esperava ninguém. E Paulo vai lá e repreende. Olha, a ceia é a mesa da comunhão. O que nós relembramos e trazemos aqui à nossa memória é a morte de Jesus. Nós não estamos aqui fazendo festa de glutonaria, de comilança, de bebedice, mas nós estamos relembrando que alguém morreu por nós, de que o Senhor entregou a sua vida para que a minha vida fosse renovada, para que a minha vida fosse novamente plantada e produza frutos dignos de arrependimento. Paulo repreende seriamente a igreja de Corinto. Outro desvio doutrinário da igreja de Corinto é que reinava a concepção de gozar a bênção de Cristo somente nesta vida. Somente nesta vida. Olha, vamos pedir a bênção do Senhor Jesus durante toda a nossa vida aqui e seremos felizes. Vamos pedir a bênção para sermos curados, não ficar doente nessa vida e seremos felizes. Vamos pedir a bênção da vitória, de encher o bolso de dinheiro e seremos felizes. Não há nada de mal querer isso, mas querer isso só nessa vida, andar atrás de Cristo só por essas bênçãos terrena, passageira. Paulo fala, vocês são os mais infelizes, miseráveis. E ele fala mais, existem os miseráveis, existem os mais miseráveis, são aqueles que buscam Cristo só nesta vida. Paulo está advertindo, olha, se você não olhar na ressurreição, se você não crê na ressurreição, no corpo glorificado após a morte, você é mais miserável de todos os homens. Se você esperar viver só esta vida aqui em Cristo e não tiver esperança na eternidade, a sua vida é pobre, é desgraçada. Miserável é pobre, desgraçado. O Senhor vai nos ajudar a viver essa vida aqui. Mas a nossa esperança não está nesse mundo que está fadado a juízo. Não pensa que você vai construir o paraíso, ou Deus vai construir o paraíso neste mundo aqui. Esse mundo é de passagem e está reservado para o juízo de Deus. Por isso ele fala, olha, essa vida é passageira. Essa vida vai terminar. Eu estava vendo uma reportagem de um milionário que ele está construindo um paraíso numa ilha lá na Ásia. Falei, será que ele pensa que vai viver eternamente? Será que ele pensa que a morte nunca vai visitá-lo? Será que ele pensa que ele não está na fila, que todo dia vai para o cemitério? Tem pessoas que pensam e querem construir o paraíso aqui. A eternidade aqui. Vamos fazer um grande palácio. Vamos comprar os melhores iates. Jesus falou de uma parábola, louco. E hoje te pedirão a vida. O que tens? Paulo adverte, olha, não fique em Cristo somente nessa vida. Avance para a eternidade. Viva para o futuro. Nós temos que trabalhar, comer, beber, ser sustentado. Tudo isso é necessário. Mas nós temos que ter a consciência de que isso é passageiro. De que um dia vai findar. Pior ou melhor, um dia vai findar.
Paulo, ele vai e fala: olha, pessoal de Corinto, além de tudo isso, eu quero falar da ressurreição para vocês. E lá no capítulo 15 ele traça, e dá prova: olha, ele foi visto por Pedro, pelos 12 e por mais de 500, e depois foi visto por mim. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Porque os gregos, eles não acreditavam em ressurreição. Eles achavam que o corpo físico era uma prisão da alma e do espírito. Então eles entendiam: bom, se acabou a prisão, para que voltar para a prisão? Mas Paulo fala que é um corpo glorificado. Não está sujeito mais às doenças. Não está mais sujeito ao pecado. Porque Jesus já carregou o pecado naquela cruz. Não está mais sujeito a essa velhice, às rugas. É um corpo glorificado. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que está escrito nesta bendita e poderosa palavra de Deus, que todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, se arrependeram dos seus pecados, produziram frutos dignos do Espírito, terão um corpo glorificado. Crê nisso? Amém? Glória a Deus! Essa é a promessa de Deus. Nós passamos essa vida crendo nessa esperança, nessa promessa do Senhor. E Paulo fala ainda: olha, Jesus, ele não subiu naquela cruz para encher o nosso bolso de dinheiro, para nos dar uma casa nova, para nos dar um carro novo. Ele subiu para pagar os nossos pecados, para nos dar vida eterna e para dar uma vida que supera essa riqueza aqui, que pensa na maior riqueza, que é o Senhor na nossa vida. Ele subiu naquela cruz para que sejamos curados no espírito dos deuses mitológicos. Mas isso aí foi 2.000, 3.000 anos atrás, essa mitologia. Não, esses deuses estão latentes. Afrodite está aí na moda, na sensualidade, na sexualidade. O deus Bacon, deus do vinho, deus da orgia, está presente em todo lugar. A mitologia está viva ainda na sociedade. Qualquer festinha tem o deus Bacon, o deus da orgia. Da onde veio o termo bacanal? Deus mitológico romano. No grego, na mitologia grega, era o deus Dionísio, o deus do vinho. Então nós vemos que a mitologia não está apagada. Aquela mitologia de Corinto está aqui no nosso meio. Está vivo. Essa história mitológica que influencia o marketing, a compra, a ânsia de comprar, de se tornar belo ou bela como Afrodite ou como Apolo. Portanto, Paulo afirma, com inspiração de Deus, que se a nossa esperança em Cristo fundamentar somente nas bênçãos terrenas, somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Porque essas bênçãos ficarão aqui, meus irmãos, acabarão. Ou a traça ou a ferrugem corrói. Não que não devemos buscá-la, sim, devemos buscá-la, mas não é o nosso objetivo primordial. O nosso objetivo, a nossa meta é alcançar o Senhor, é andar com o Senhor. Ou como Paulo fala em Colossenses 3, 1-4, que ele diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, meditai
nas coisas lá do alto, não nas coisas que da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que você tem pensado? Só nas coisas terrenas? Mais miseráveis. O que você tem feito, que buscado, só nas coisas terrenas? Mais miseráveis. Mas se você tem buscado as coisas lá do alto, mais abençoado. Se você tem pensado nas coisas lá do céu, mais abençoado. Porque é onde Cristo vive e reina. Como está a nossa vida? Como está os nossos frutos? Estamos correndo atrás de deuses mitológicos? Ou estamos correndo atrás do Senhor, o Deus eterno, o Criador, o Salvador? Que Deus possa nos abençoar, Deus possa edificar e mudar a nossa visão para olhar para o céu, para buscar as coisas lá do alto. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra, a Tua palavra, que é a semente da fé, a Tua palavra, Senhor, que é inspirada pelo Espírito de Deus e útil para ensinar, para repreender, para educar as nossas vidas. Que ela venha com poder, que ela venha com unção do Teu Espírito, Jesus, transformando, mudando as nossas vidas, edificando, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Muda, Senhor, a nossa sorte. Queremos pensar nas coisas lá do alto. Buscar as coisas do céu. Porque sabemos que são coisas eternas. Ó Deus, te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos dizer amém por essa palavra? Eu oro por muitas coisas, mas a coisa que eu mais peço a Deus, em todas as minhas orações, quase que o tempo todo, é para que Deus fale conosco através da sua palavra todas as oportunidades. Inclusive eu peço para vocês que quando vocês forem orar pela igreja, peça isso. Peça a Deus, nunca deixe de falar conosco. E nos dê ouvidos para ouvir. Porque se a gente deixar de ouvir a voz de Deus, a gente se perde. Então, cada oportunidade que nós temos que abrir bem os ouvidos e dizer, deixa eu ver, deixa eu ouvir o que é que Deus quer falar comigo hoje. Eu quero repetir aqui agora duas coisas que o Henry disse para ficar frisado, importantíssimas, que eu disse, obrigado, Senhor, entendi. O Henry disse que o fruto valida o dom. Talvez você nunca tenha ouvido isso. O dom de Deus, um dom do Espírito, é algo maravilhoso. Como poderia o fruto ser mais importante que isso? Nunca preguei isso, nunca ouvi. Ouvi hoje. É que o dom é dádiva, é presente. E um presente pode ser dado por uma pessoa má. Ela vai ser uma pessoa ruim com um presente bonito. Ela vai ser uma pessoa com problemas com um dom perfeito. Que tem uma pessoa, ela recebe um dom e todo mundo reconhece que aquela pessoa tem aquele dom. Deus deu, está dado.
Então o dom não depende da pessoa merecer. Nenhum dom de Deus é por mérito. É presente, é dádiva. Você só recebe. O fruto não, o fruto nasce. O fruto, ele é preciso que a árvore esteja saudável, senão não tem fruto. Ou o fruto não é bom. E o dom é de Deus para a gente, o fruto é nosso para Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Maravilhoso isso. Às vezes nós desfilamos os nossos dons. Mas o que isso resultou para Deus? Isso é o que Deus nos deu. Beleza, sabedoria, inteligência, capacidade, visão de negócios. Existem coisas de Deus na sua vida, mas o Henry disse, e o fruto? Que isso resultou para Deus. Porque frutos, gente, é para Deus. Frutos do Espírito é para Deus. É como se Deus dissesse assim, olha o que eu te dei e vamos ver o que você vai produzir para mim com isso. O fruto, ele não é como um presente que ele já vê um pacote pronto, não. É preciso uma interação da planta com a terra. É preciso que ela receba forças do céu, sol, chuva, orvalho, que ela suporte os ventos, que ela se mantenha saudável. E vai chegar o tempo que o fruto vai aparecer. Este relacionamento dela com os céus, o fruto será para Deus. Que bom ouvir isso quando a gente ainda pode fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente fica tão feliz de ter dons, de estar no meio de quem tem dons, mas cada um tem que dar o seu fruto para Deus. Já reparou tanto de vez que a Bíblia nos compara com árvores? A Bíblia diz assim, fazei a árvore boa dar bom fruto. Ele está dizendo, se esforce. Se encare, se molde, produza fruto bom. Ele não está dizendo que o fruto vai aparecer, não. Ele falou, fazei. Não fique dizendo que você é uma árvore boa e produzindo fruto azedo. E olha só, é o fruto realmente, como o Henry acabou de dizer, que valida o dom. O fruto é o que resultou daquilo que Deus me deu. Agora é o que eu estou dando para Ele. Minha vida virou frutos para Deus, que me deu o dom da salvação, que me deu o dom do perdão, da justificação, e dons, são pacotes prontos, veio e me deu. Fico pensando, o que é o mais miserável de todos os homens do ponto de vista de Deus? Se nós não nos preocuparmos com a vida eterna, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Pensa no que você acha na sua mente de o mais miserável de todos os homens. Um zumbi? Um assassino violento? Um assassino de crianças? Para levar esse título mais miserável dos humanos. Olha que tem humanos miseráveis, mas o mais miserável deles. Deus diz, sabe quem é? Aquele que se relacionou com Deus pensando só nessa vida e desprezou tudo que Deus fez por ele para a eternidade. Teve um comportamento de um zumbi. Só queria se alimentar das suas nojeiras. Amém, queridos?
Nunca vamos esquecer isso. Os meus frutos para Deus é que validam, é que importam, mais do que os dons que eu recebi de Deus. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor.